82. Pela glória iluminado. Você vigiará um deles. Embora todos tenham alguma relevância para a pré-cognição, Moelak é um dos mais poderosos nesse aspecto. Seu toque se infiltra nas almas quando elas se separam do corpo, criando manifestações alimentadas pela faísca da própria morte. Mas não, estou me distraindo, me desviando. Realeza. Devemos discutir a natureza da realeza. Extraído do diagrama, livro da segunda gaveta da escrivaninha, parágrafo 15º. Caladim mancou pelo caminho tortuoso até o palácio, sua perna uma massa retorcida de dor. Depois de quase cair ao alcançar as portas, ele se recostou nelas, ofegante, a muleta debaixo de um braço, a lança na outra mão. Como se pudesse fazer alguma coisa com isso. Preciso chegar ao rei. Como poderia tirar Elrocar dali? Moash estaria vigiando. Raios. O assassinato podia acontecer a qualquer dia, a qualquer hora agora. Certamente Dalinar já estava longe o bastante dos acampamentos de guerra. Seguir em frente. Caladim cambaleou até o salão de entrada. Nenhum guarda nas portas. Mau sinal. Deveria ter soado o alarme? Não havia quaisquer soldados no acampamento para ajudar e, se ele viesse acompanhado, Graves e seus homens saberiam que havia algo de errado. Sozinho, Caladim talvez conseguisse ver o rei. Seu melhor plano era levar Elrocar rapidamente para um local seguro. Tolo, pensou Caladim consigo mesmo. Mudou de ideia agora? Depois de tudo isso? O que está fazendo? Mas, raios, o rei tentava. Tentava de verdade. O homem era arrogante, talvez incapaz, mas ele tentava. Ele era sincero. Caladim parou, exausto, a perna gritando, e se apoiou contra a parede. Isso não devia ser mais fácil? Agora que havia tomado a decisão, não devia estar concentrado, confiante, energizado? Ele não sentia nada disso. Estava esgotado, confuso e incerto. Ele se obrigou a seguir em frente. Continue andando. Que o Todo-Poderoso permitisse que não fosse tarde demais. E agora havia voltado a rezar? Ele seguiu por corredores obscuros. Não devia haver mais luz? Com alguma dificuldade, alcançou os aposentos superiores do rei com a câmara de conferências e a sacada na lateral. 2 homens de uniformes da Ponte 4 guardavam a porta, mas Caladim não reconheceu nenhum deles. Não eram da Ponte 4, nem mesmo eram da antiga guarda do rei. Raios. Caladim foi cocheando até eles, sabendo que estava com uma aparência horrível, absolutamente encharcado, mancando de uma perna que, percebeu então, estava deixando um rastro de sangue. Ele havia rasgado as suturas dos seus ferimentos. Pare, disse um dos homens. O sujeito tinha um queixo tão dividido que parecia ter levado uma machadada na cara quando bebê. Ele olhou Caladim de alto a baixo. Você é aquele que chamam de filho da tempestade? Vocês são homens de Graves. Os dois se entreolharam. Está tudo bem, disse Caladim. Estou com vocês. Moash está aí? Ele saiu por um instante, respondeu o soldado. Foi dormir um pouco. É um dia importante. Não é tarde demais, pensou Caladim. A sorte estava do seu lado. Quero fazer parte do plano. Já está resolvido, carregador de pontes, replicou o guarda. Volte para sua caserna e finja que nada está acontecendo. Caladim se aproximou como se fosse sussurrar alguma coisa. O guarda se inclinou para a frente. Então Caladim largou a muleta e bateu com a lança entre as pernas do homem. Depois se virou imediatamente. Girou sobre a perna boa e arrastou a outra, brandindo a lança na direção do outro guarda. O homem levantou sua lança para bloquear e tentou gritar. As armas! As...
Kaladin jogou-se contra ele, derrubando sua lança. Então soltou a própria, agarrou o homem pelo pescoço com dedos úmidos e entorpecidos e bateu a cabeça dele contra a parede. Depois se contorceu e se abaixou, dando uma cotovelada na cabeça de queixo partido, fazendo-a bater no chão. Os dois homens ficaram imóveis. Tonto devido ao súbito esforço, Kaladin bateu contra a porta. O mundo girava. Pelo menos ele sabia que ainda podia lutar sem luz às tempestades. Percebeu que estava gargalhando, mas logo o som virou tosse. Ele havia realmente atacado aqueles homens? Agora estava comprometido. Raios. Nem mesmo sabia por que estava fazendo aquilo. A sinceridade do rei era parte do motivo, mas não era a verdadeira razão, não lá no fundo. Ele sabia que devia fazer aquilo, mas por quê? Pensar que o rei morreria sem um bom motivo o deixava nauseado. Fazia com que recordasse o que havia sido feito com Tien. Mas essa também não era toda a razão. Raios. Ele não estava fazendo sentido nem para si mesmo. Nenhum dos dois guardas se moveu, exceto por alguns espasmos. Kaladin tossiu e tossiu, arquejante, precisando de ar. Não havia tempo para a fraqueza. Ele estendeu a mão encurvada e girou a maçaneta da porta, fazendo força para abrir. Ele praticamente caiu dentro do cômodo. Depois se levantou, cambaleante. Vossa Majestade? Chamou-se, apoiando na lança e arrastando a perna ferida. Contornou um sofá e usou o encosto do móvel para endireitar totalmente o corpo. Onde estava o... O rei jazia no sofá, imóvel. Adolin girava a espada em golpes amplos, mantendo uma perfeita postura do vento, a ponta da arma espirrando água enquanto ele rasgava o pescoço de um soldado parchindiano. Relâmpagos vermelhos emanaram do cadáver em clarões ofuscantes, conectando o soldado ao chão enquanto ele morria. Os alitianos próximos tomaram cuidado em não pisar nas poças ao lado do corpo. Eles haviam aprendido da maneira mais dura que aquele estranho relâmpago podia matar rapidamente através da água. Levantando sua espada e atacando, Adolin liderou uma investida contra o grupo de parchindiano mais próximo. Maldita fosse aquela tempestade e os ventos que a trouxeram. Felizmente, a escuridão havia diminuído um pouco, já que Navani mandara fabriais para iluminar o campo de batalha em uma luz branca extraordinariamente homogênea. Adolin e sua equipe atacaram outra vez os parchindianos. Contudo, assim que ele estava rodeado pelo inimigo, sentiu algo puxar seu braço esquerdo. Um pedaço de corda? Ele fez força de volta. Nenhuma corda podia segurar uma armadura fractal. Adolin rosnou e arrancou a corda das mãos que a seguravam. Então sentiu um solavanco quando outra corda enrolou-se ao redor de seu pescoço e puxou-o para trás. Ele gritou, girando e passando a espada através da corda, o que a rompeu. 3 novos laços saltaram do escuro na sua direção. Os parchindianos haviam mandado uma equipe inteira. Adolin adotou amplos golpes defensivos, como havia sido treinado por Zahel para resistir a um ataque feito com cordas. Certamente teria outras cordas esticadas pelo chão diante deles, esperando que avançasse. Sim, lá estavam elas. Adolin recuou, cortando as cordas que o alcançavam. Infelizmente, seus homens dependiam dele para romper a linha dos parchindianos. Quando, em vez disso, ele recuou, o inimigo fez pressão contra a linha letiana com toda a força. Como sempre, eles não usavam formações de batalha tradicionais, atacando em esquadrões e em pares. Isso era assustadoramente eficaz naquele campo de batalha caótico encharcado pela chuva, com estrondos de relâmpagos e golpes de vento. Perel, o comandante de campo que ele deixara no comando perto das luzes, chamou a retirada do flanco de Adolin. Adolin emitiu uma série de blasfêmias, soltando-se da última corda e dando um passo para trás, a espada na mão para o caso de ser seguido pelos parchindianos.
Eles não o seguiram. Duas figuras, porém, o acompanharam quando ele se juntou à retirada. Ainda vivos, carregadores? Perguntou Adolin. Ainda vivos, disse Scar. Ainda tem alguns laços de corda presos no senhor, observou Drerry. Adolin estendeu o braço e deixou que Drerry cortasse as cordas com sua faca. Assistiu por cima do ombro os parchendianos reformarem suas fileiras. Mais de trás vinha o som daquele cântico áspero entre estrondos de trovão e rajadas de vento. Eles não param de enviar equipes para me enfrentar e me distrair, disse Adolin. Não querem me derrotar, só querem me manter longe da batalha. Eles vão ter que realmente lutar com o senhor mais cedo ou mais tarde, comentou Drerry, cortando outra das cordas. Então ergueu a mão e passou pela cabeça calva, removendo a água da chuva. Não podem só ignorar um fractário. Na verdade, disse Adolin, estreitando os olhos, escutando aquela cantoria. É exatamente isso que estão fazendo. Através da torrente de chuva soprada pelo vento, Adolin correu tilintando até a posição de comando, perto das luzes. Perel, envolto em um grande casaco de tempestade, estava ali, dando ordens aos berros. Ele fez uma saudação rápida para Adolin. Situação, indagou Adolin. Pateando, Luminobre. Não faço ideia do que isso significa, disse Adolin. Termo aquático, senhor, disse Perel. Estamos indo e voltando, mas não avançamos. Estamos equiparados. Cada lado está procurando uma vantagem. Estou mais preocupado com esses reservas parchendianos. Eles deveriam estar atacando agora. Os reservas? Perguntou Adolin, olhando através do platô escuro. Você quer dizer os cantores? À esquerda e à direita, as tropas aletianas enfrentavam outras unidades parchendianas. Homens berravam e gritavam, e armas se chocavam, os familiares sons mortais de um campo de batalha. Sim, senhor, disse Perel. Eles estão contra aquela formação rochosa no meio do platô, cantando tormentosamente. Adolin se lembrava daquela saliência rochosa assomando na luz fraca. Era facilmente grande o bastante para caber um batalhão no topo. Poderíamos escalá-la por trás? Nessa chuva, Luminobre? Muito difícil. Talvez o senhor possa, mas realmente gostaria de ir sozinho? Adolin esperou pela familiar impulsividade para estimulá-la a avançar, o desejo de correr para a batalha sem se preocupar com as consequências. Havia se treinado para resistir àquele impulso e ficou surpreso ao descobrir que ele se fora. Nada. Franziu o senho. Estava cansado. Qual era o motivo? Ele considerou a situação, pensando sob o som da chuva que caía no seu elmo. Precisamos pegar esses parchendianos pela retaguarda, ele pensou. O pai quer que os reservas sejam usados. A canção interrompida. O que Shallan dissera sobre aqueles platôs centrais? E as formações rochosas ali? Forme um batalhão para mim, ordenou Adolin. 1000 homens, infantaria pesada. Depois de meia hora que tivermos partido, mande o resto dos homens em um ataque total contra os parchendianos. Vou tentar uma coisa e quero que vocês forneçam uma distração. Você está morto! Gritou Dalinar para o céu. Ele girou de um lado para o outro, ainda no platô central, entre os 3 campos de batalha, espantando os auxiliares e criados perto dele. Você me disse que havia sido morto. A chuva banhava seu rosto. Estariam seus ouvidos lhe pregando peças naquele caos de chuva e gritos? Eu não sou o Todo-Poderoso, disse a voz. Dalinar se virou, procurando entre seus companheiros perplexos. 4 carregadores de pontes em casacos de tempestade recuaram, como se estivessem assustados. Seus capitães vigiavam as nuvens de modo inseguro, brandindo as espadas. Vocês ouviram essa voz? Indagou Dalinar. Mulheres e homens sacudiram as cabeças. O senhor está ouvindo o Todo-Poderoso? Indagou uma das mensageiras. Sim, era a resposta mais simples, embora ele não soubesse ao certo o que estava acontecendo.
Continuou a cruzar o platô central, pretendendo checar a frente de batalha de Adolin. Sinto muito, repetiu a voz. Ao contrário das visões, Dalinar não conseguia encontrar um avatar que estivesse falando as palavras. Elas vinham de lugar nenhum. Você lutou bravamente, mas não posso fazer nada por você. Quem é você? Sibilou Dalinar. Eu sou aquele que foi deixado para trás, disse a voz. Não era exatamente como a que eu ouvira nas visões. Aquela voz possuía uma profundidade, uma densidade. Eu sou um fragmento dele que permanece. Eu vi o cadáver dele. Eu o vi morrer quando o ódio o assassinou. E eu fugi. Para continuar, como sempre, o pedaço de Deus que sobrou neste mundo, os ventos que os homens devem sentir. Estaria ele respondendo à pergunta de Dalinar ou recitando um mero monólogo? Nas visões, Dalinar havia originalmente pensado que estava tendo conversas com aquela voz, só para descobrir que metade do aparente diálogo já estava predeterminado. Ele não sabia dizer se o mesmo estava acontecendo agora ou não. Raios! Será que estava no meio de uma visão agora? Ele parou de repente, subitamente concebendo uma imagem horrível de si mesmo jogado no chão do palácio, tendo imaginado tudo que levara aquela batalha na chuva. Não, ele pensou com determinação. Não vou seguir por esse caminho. Ele sempre havia reconhecido quando estava em uma visão. Não tinha motivo para acreditar que havia mudado. As reservas que enviara para Aladar passaram trotando, lanceiros com pontas voltadas para o céu. Isso seria tormentosamente perigoso se relâmpagos de verdade viessem, mas eles não tinham muita escolha. Dalinar esperou a voz dizer mas nada aconteceu. Ele prosseguiu e logo se aproximou do platô de Adolin. Aquilo era trovão? Não. Dalinar se virou e notou um cavalo galopando através do platô na direção dele, montado por uma mensageira. Ele levantou a mão, interrompendo o relatório tático do capitão Jave. Luminobre, gritou a mensageira, empinando o cavalo. O Luminobre Teleb tombou. O grão-príncipe Royon foi derrotado. Suas fileiras foram rompidas. Seus homens restantes estão cercados pelos parchidianos. Ele está preso no platô norte. Da nação. E o general Cal? Ainda está de pé, lutando rumo à direção onde Royon foi visto pela última vez. Ele já foi quase sobrepujado. Dalinar girou para a Jave. Reservas? Eu não sei o que sobrou, disse o homem, o rosto pálido sob a luz fraca. Depende de alguma ter saído da rotação. Descubra e traga-os para cá, disse Dalinar, correndo até a mensageira. Desça. Senhor? Desça. A mulher saiu apressadamente da cela. Dalinar colocou o pé no estribo e tomou um impulso para montar. Ele virou o cavalo. Felizmente não estava usando uma motor fractal daquela vez. Aquele cavalo leve não teria sido capaz de carregá-lo. Reúna o que puder e siga, gritou ele. Preciso de homens, mesmo que você tenha que chamar de volta aquele batalhão de lanceiros de Aladar. A resposta do capitão Jave perdeu-se na chuva enquanto Dalinar baixava o corpo e esporeava o cavalo. O animal bufou, e Dalinar teve que lutar com ele antes de conseguir fazê-lo se mover. Os estampidos de relâmpagos ao longe haviam deixado o animal nervoso. Depois de botá-lo na direção correta, permitiu que o cavalo corresse, e ele galopou com vigor. Dalinar disparou através do platô. Tendas de triagem, postos de comando e estações de comida passaram como borrões. Enquanto se aproximava do platô do norte, ele puxou as redes do cavalo e vasculhou o ar em busca de Navani. Não havia sinal dela, muito embora visse várias lonas grandes no chão ali, amplos quadrados de tecido preto. Ela andara trabalhando. Ele gritou uma pergunta a uma engenheira, e ela a apontou, de modo que Dalinar cavalgou ao longo do abismo naquela direção. Passou por uma sucessão de outras lonas que haviam sido dispostas sob a pedra. Do outro lado do abismo à esquerda, homens morriam gritando.
Ele viu em primeira mão quão terrivelmente a batalha de Royon estava se desenrolando. O perigo se manifestava em grupos quebrados de homens sitiados, divididos em pequenos bandos vulneráveis pelos inimigos de olhos vermelhos. Os aletianos continuavam lutando, mas, com sua linha fragmentada, as perspectivas eram desfavoráveis. Dalinar lembrou-se de lutar assim 2 meses atrás, cercado por um mar de inimigos, sem esperança de salvação. Pressionou seu cavalo para que corresse mais rápido e logo avistou Navani. Ela estava debaixo de um guarda-chuva, dirigindo um grupo de trabalhadores com uma outra grande lona. Navani! Gritou Dalinar, puxando seu cavalo até uma parada escorregadia do outro lado da lona. Preciso de um milagre. Estou trabalhando nisso, gritou ela de volta. Não há tempo para trabalhar. Execute seu plano. Agora. Ele estava distante demais para ver o olhar raivoso dela, mas podia senti-lo. Felizmente, ela acenou para que os trabalhadores se afastassem da lona atual e começou a gritar ordens para as engenheiras. As mulheres correram até o abismo, onde estava disposta uma fileira de pedras. Dalinar teve a impressão de que estavam conectadas a cordas, embora não tivesse certeza de como o processo funcionava. Navani gritou instruções. Tempo demais, pensou Dalinar ansioso, assistindo do outro lado do abismo. Será que haviam recuperado a armadura de Teleb e a espada do rei que ele estava usando? Não podia se dar ao luxo de sentir tristeza pelo homem, não agora. Eles precisavam daquelas fractais. Atrás de Dalinar, soldados se reuniam. Os arqueiros de Royon, os melhores dos acampamentos de guerra, haviam sido inúteis naquela chuva. As engenheiras recuaram depois de uma ordem de Navani e os trabalhadores empurraram a fileira de cerca de 40 rochas no abismo. Enquanto as rochas caíam, as lonas saltaram mais de 15 metros no ar, puxadas pelos cantos da frente e pelos centros. Em um instante, uma longa linha de pavilhões improvisados flanqueou o abismo. Movam-se, ordenou Dalinar, conduzindo o cavalo entre os 2 pavilhões. Arqueiros, avante! Os homens correram para as áreas protegidas sob as lonas, alguns murmurando sob as lonas erguidas sem a ajuda de qualquer poste. Navani havia puxado apenas à frente, de modo que as lonas se curvavam atrás e a chuva escorria naquela direção. Elas também tinham paredes laterais, como tendas, de modo que as únicas faces abertas estavam voltadas para a frente de batalha de Royon. Dalinar desceu do cavalo de um pulo e entregou as rédeas para um trabalhador. Ele trotou sob um dos pavilhões até onde os arqueiros estavam formando fileiras. Navani entrou, carregando um saco grande sob o ombro. Ela o abriu, revelando uma enorme granada brilhante suspensa dentro de um fabrial com uma delicada e intrincada estrutura de arame. Ela mexeu no dispositivo por um momento, depois deu um passo para trás. Nós deveríamos ter tido mais tempo para testar isso, avisou ela, cruzando os braços. Atratores são invenções novas. Ainda tenho certo medo de que essa coisa sugue o sangue de qualquer um que o tocar. Isso não aconteceu. Em vez disso, a água rapidamente começou a empoçar ao redor da coisa. Raios, funcionava. O fabrial estava removendo a umidade do ar. Os arqueiros de Royon removeram as cordas de bolsos protegidos, dobrando arcos e montando as cordas, segundo as ordens dos seus tenentes. Muitos dos homens ali eram olhos claros. A arquearia era vista como uma vocação aceitável para um olhos claros de poucos recursos. Nem todos podiam ser oficiais. Os arqueiros começaram a soltar ondas de flechas através do abismo contra os parchendianos que haviam cercado as forças de Royon. Ótimo, disse Dalinar ao ver as flechas voando. Muito bem. A chuva e o vento ainda vão dificultar a mira das flechas, disse Navani. E não sei quão bem os fabriais vão funcionar. Com a frente dos pavilhões aberta, a umidade vai invadir constantemente. Nossa luz das tempestades pode acabar rápido. É o bastante, disse Dalinar. As flechas fizeram uma diferença quase imediata, desviando a atenção dos parchendianos dos homens cercados. Não era uma manobra a se tentar, a não ser que se estivesse desesperado. O risco de acertar aliados era grande.
Mas os arqueiros de Royon comprovaram que sua reputação era merecida. Ele puxou Navani para perto com um braço. Você foi ótima. Então pediu seu cavalo. Seu cavalo, não aquela besta arisca da mensageira, enquanto avançava para fora do pavilhão. Aqueles arqueiros dariam a ele uma abertura. Com sorte, não seria tarde demais para Royon. Não, pensou Kaladin, contornando o sofá para chegar junto do rei. Ele estava morto. Não havia qualquer ferida visível. O rei se mexeu, então gemeu de maneira preguiçosa e se sentou. Kaladin soltou o ar ruidosamente. Uma garrafa de vinho vazia estava pousada na mesa do canto, e Kaladin podia sentir o cheiro do vinho derramado, agora que estava mais perto. Carregador? A fala de Orrocar estava enrolada. Você veio zombar de mim? Raios, Orrocar. O quanto você bebeu? Todos. Todos eles falam de mim, disse Orrocar, jogando-se de volta no sofá. Meus próprios guardas. Todo mundo. Um péssimo rei, eles dizem. Todo mundo o odeia, eles dizem. Kaladin sentiu um arrepio. Eles queriam que você bebesse, Orrocar, para facilitar o trabalho deles. Hã? Raios. O homem mau estava consciente. Vamos, assassinos estão vindo atrás do senhor. Vamos sair daqui. Assassinos? Orrocar ficou de pé de um salto, então cambaleou. Ele veste branco. Eu sabia que ele viria, mas então... Ele só se importou com Dalinar. Nem mesmo o assassino acha que sou digno do trono. Kaladin conseguiu passar o braço de Orrocar por seus ombros, segurando a lança para se apoiar com uma das mãos. O rei deixou-se cair contra ele e a perna de Kaladin gritou. Por favor, Vossa Majestade, disse Kaladin, quase desabando. Preciso que tente caminhar. Os assassinos provavelmente querem você, carregador, murmurou o rei. Você é mais líder do que eu. Gostaria que você me ensinasse. Felizmente, Orrocar então se firmou um pouco mais nos pés. Foi uma luta caminharem juntos até a porta, onde o corpo do guarda ainda estava. Corpo? Onde estava o outro? Kaladin se livrou da pegada do rei quando uma faca avançou em sua direção. Por instinto, recuou a haste da lança, trazendo as mãos para mais perto da ponta para o combate a curta distância. Então atacou. A ponta da lança se enterrou no estômago de Queixo Partido. O homem grunhiu. Mas ele não estava atacando Kaladin. Havia mergulhado a faca no flanco do rei. Queixo Partido desabou no chão, desprendendo-se da lança de Kaladin e soltando a faca. Orrocar tocou a lateral do corpo com uma expressão atordoada no rosto. A mão voltou cheia de sangue. Estou morto, sussurrou Orrocar, fitando o sangue. Naquele momento, a dor e a fraqueza de Kaladin pareceram sumir. O momento de pânico foi um momento de força, e ele o usou para rasgar a roupa de Orrocar enquanto se ajoelhava sob a perna boa. A faca havia esbarrado em uma costela. O rei estava sangrando muito, mas era uma ferida perfeitamente curável com cuidados médicos. Faça pressão no corte, disse Kaladin, apertando um retalho da camisa do rei contra a ferida, então colocando a mão do homem sobre ela. Precisamos sair do palácio, encontrar algum lugar seguro. A área de duelo, talvez. Os fervorosos eram confiáveis e também podiam lutar. Mas será que era óbvio demais? Bem, primeiro precisavam efetivamente sair do palácio. Kaladin agarrou sua lança e se virou para a saída, mas sua perna quase o traiu. Ele conseguiu se equilibrar, mas isso o deixou arquejando de dor, agarrando-se à lança para não cair. Raios! Aquela poça de sangue aos seus pés era dele? Havia arrebentado os pontos e pouco mais. Eu estava errado, disse o rei. Nós dois estamos mortos. Veloz continuou correndo, rosnou Kaladin, voltando a apoiar Orrocar. O quê?
Ele não podia vencer, mas continuou correndo. E quando a tempestade o pegou, já não importava que houvesse morrido, porque dera tudo o que tinha na corrida. Certo, tudo bem. O rei parecia grogue, embora Caladin não soubesse dizer se era pelo álcool ou pela perda de sangue. Todos nós morremos no final, sabe? Disse Caladin. Caminharam pelo corredor, Caladin se apoiando na lança para mantê-los de pé. Então acho que o que realmente importa é quão bem você correu. E Elrocar, você continuou correndo desde que seu pai foi morto, mesmo que tenha feito besteira todo o tormentoso tempo. Obrigado, disse o rei sonolento. Eles alcançaram uma intersecção e Caladin decidiu escapar pelas entranhas do complexo do palácio, em vez de pelos portões da frente. Era igualmente rápido, mas talvez não fosse o primeiro lugar onde os conspiradores procurariam. O palácio estava vazio. Moash havia cumprido sua palavra de mandar os criados se esconderem, usando o precedente do ataque do assassino de branco. Era um plano perfeito. Por quê? Sussurrou o rei. Você não devia me odiar? Eu não gosto de você, Elrocar. Mas isso não significa que é certo deixá-lo morrer. Você disse que eu devia abdicar. Por que, carregador? Por que me ajudar? Eu não sei. Eles viraram em um corredor, mas ainda estavam no meio do caminho quando o rei parou de caminhar e desabou no chão. Caladin praguejou-se, ajoelhando ao lado de Elrocar para verificar seu pulso e a ferida. É o vinho, decidiu. Isso, mais a perda de sangue, deixaram o rei tonto demais. Isso era ruim. Caladin trabalhou para emendar a ferida o melhor que pôde, mas... E depois? Tentar arrastar o rei em uma liteira? Procurar ajuda e arriscar-se a deixá-lo sozinho? Caladin? Ele gelou, ainda ajoelhado junto ao rei. Caladin, o que está fazendo? A voz de Moash o interpelou vinda de trás. Nós encontramos os homens na porta do quarto do rei. Raios, foi você que os matou? Caladin se levantou e se virou, apoiando o peso na perna boa. Moash estava do outro lado do corredor, resplandecente em sua armadura fractal azul e vermelha. Outro fractário o acompanhava, a espada apoiada no ombro da armadura, o visor abaixado. Graves. Os assassinos haviam chegado.